Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje recebendo o advogado e sociólogo Jorge Roque. Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participar do nosso diálogo. E o Jorge Roque, que na convenção interna do Partido dos Trabalhadores, do PT, foi o escolhido para ser o pré-candidato do partido para as eleições municipais de Ribeirão Preto. Jorge, muita responsabilidade, como é que você recebeu essa incumbência? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação para nós estarmos aqui. Teu programa tem muita audiência e muito respeito, então obrigado pelo espaço. Estamos cientes, Edmo, da responsabilidade que é representar o PT em Ribeirão Preto. O PT já administrou a cidade por 2 mandatos, né? Tiveram mandatos exitosos aqui, independente de qualquer situação posterior. O PT foi bem na prefeitura de Ribeirão, especialmente no primeiro mandato, de 92 a 96. Então, estamos de novo nos colocando, o Partido dos Trabalhadores, agora com outros partidos, para disputar a cidade, para apresentar o projeto petista, né, o projeto progressista para gerir Ribeirão Preto. Quero aproveitar essa deixa do Jorge Roque, mandar um abraço para o Antônio Palocci Filho, que foi o prefeito dessa cidade nesse período que ele destacou aqui, e que hoje mora em São Paulo e está lá cuidando dos netinhos pelas informações que a gente tem. Sim. Jorge, Ribeirão Preto é uma cidade que tem uma característica focada. Aquela eleição do Palocci, ela destoou pela característica da população do Ribeirão Pretano, pelo viés da política ribeirão-pretana. E ele é meio antagônico às propostas do PT. Como é que você pretende dialogar com essa população antagônica dentro de uma filosofia que eu tenho certeza que nem é mais essa filosofia do Partido dos Trabalhadores? Edmo, você deve se recordar que você sempre acompanhou bem a política de Ribeirão, que quem teve política de desenvolvimento em Ribeirão Preto, por incrível que pareça, foram os governos do PT. Depois, os outros prefeitos vai resolvendo o problema imediato. Agora, quem teve uma estratégia de desenvolvimento foram os governos do PT. O Palocci criou aqui na cidade, na época, o governo, né, do PT, porque ele estava à frente, mas era um conjunto de quadros, né? Criou um conselho que envolveu os principais atores da cidade, empresariais, comunitários, trabalhadores, para pensar o desenvolvimento. Isso foi uma experiência absolutamente exitosa. Se criou um parque industrial, o próprio parque tecnológico foi elaborado a partir dali, entre outras iniciativas. Então, o PT sempre defendeu o desenvolvimento. Sem desenvolvimento, a gente tem clareza, não tem como ter distribuição de riqueza e da renda. Nós temos que crescer para poder distribuir, para que todo mundo tenha a chance de ter o seu lugar ao sol nessa sociedade. E Ribeirão tem muitas injustiças. É uma cidade rica, mas com muitas injustiças. Por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe, você tem 45 mil pessoas vivendo em favelas em Ribeirão Preto. A saúde, o estado dela está muito difícil, da educação, não é uma educação de qualidade. E o Nogueira passou 8 anos sem apresentar um plano municipal de educação, apresentou agora no último ano de mandato, e um plano que a gente avalia ainda como ruim. Então, tem muita coisa para fazer na área social, mas também na área de desenvolvimento, e nós queremos focar nisso. Quando você fala na questão da abaixo da linha da pobreza ou na linha da pobreza, e aí entram as favelas, o Brasil, de uma maneira geral, não é só Ribeirão Preto, vem se destacando nesse desserviço, nesse descrédito, que é aumentar o número de favelas, aumentar e não se mexe nesse doce.
inclusive com a lei de REURB, que é recente, não é uma lei muito antiga, que possibilita a reurbanização nessas áreas ocupadas, né, executando, atendendo algumas demandas, atendendo algumas prerrogativas, ninguém mexe nesse doce. Tem como mexer nesse doce, já que você tocou no assunto? Sem dúvida, Edmo. O programa Minha Casa e Minha Vida, ele construiu milhões de casas pelo Brasil. E nós podemos reeditá-lo aqui em Ribeirão Preto. A Prefeitura pode estabelecer convênios com a União. O convênio é feito através da Caixa, né? Mas você pode facilitar esse caminho para ser construído casas aqui em Ribeirão. Nesses últimos 8 anos, por exemplo, não foi construído uma casa popular em Ribeirão. O Pacaembu, que a Prefeitura alega como projeto de construção de moradia popular, não é um empreendimento privado como qualquer outro. Né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, sim. E você tocou bem na lei do REURB. Isso amplia enormemente as possibilidades. Eu mesmo já advogo, né, para comunidades em Ribeirão. Hoje, com a lei, é uma obrigação a Prefeitura, o poder público, além de fazer a regularização fundiária, onde há as condições, também fazer a urbanização. O que é a urbanização? Você asfaltar, saneamento básico, luz, colocar os equipamentos públicos que são necessários a um bairro. Isso é uma lei que favorece esse caminho, que facilita esse caminho. Mas você tem razão também quando diz que ela não está sendo usada, não está sendo implementada. Pelo que eu pude dar uma estudada na lei do REURB, ela é cara, mas ela é extremamente inclusiva. Quer dizer, você incluir o cidadão com moradia, com luz, com ar, com telefone, você acaba dando saúde, porque você tirando daquele meio poluído, sujo, você acaba dando saúde para poder dar uma melhor apresentação para essa pessoa ser inclusa na sociedade. Eu vi que é caro, mas... Quanto que custa você deixar uma população de milhares de pessoas sem saneamento básico? Nossa. Quanto que custa do ponto de vista da saúde? Sim. Uma das principais medidas que evita uma série de doenças é lavar as mãos, é ter água limpa para as pessoas tomarem. Vídeo Covid agora que Pois é. Ensinou as pessoas a lavar as mãos. E tem milhares de pessoas em Ribeirão Preto que não têm acesso a isso, água limpa e saneamento básico. Sim. Então você gasta de um lado, mas economiza do outro. Essas pessoas também, se você inseri-las na sociedade de forma adequada, elas também consomem mais. Elas conseguem trabalhos melhores, conseguem estudar, estruturar a família. Então isso significa progresso para elas, mas também para o geral, para a cidade em geral. Bom, Jorge, Ribeirão Preto, cantarolado e reconhecido aos 4 cantos do mundo, uma virtude agropecuária enorme, e você recentemente liderou uma comitiva para Brasília, onde vocês foram recebidos pelo Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho e Emprego, e depois pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que estão empenhadíssimos no projeto Nova Indústria Brasil, NIB, Nova Indústria Brasil. O que você foi pedir lá? O que vocês foram fazer lá em Brasília, dentro desse projeto Nova Indústria Brasil, que foi apresentado em janeiro passado? Primeira coisa, é uma convicção que nós temos que sem a reindustrialização do país, que a indústria retrocedeu nas últimas 3, 4 décadas, sem a reindustrialização, nós não conseguimos inserir todas as pessoas nessa sociedade que nós temos, né, da educação de qualidade, saúde de qualidade, o consumo adequado. Então, ela é necessária para o país. E a indústria ela retrocedeu nessas últimas décadas. E o governo criou um plano abrangente agora para reindustrializar de novo o Brasil. E nós queremos inserir a nossa região nesse projeto. Por exemplo, uma das linhas que tem a ver com mobilidade e com energia limpa, é você criar automóveis movidos a etanol, mas que esse etanol vai ser transformado em hidrogênio, que gera uma economia enorme e concorre com os carros elétricos, e uma tecnologia brasileira. Então, isso nós podemos fazer aqui, né, com custo relativamente baixo e com resultados, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental, que é um dos eixos do programa, a questão da sustentabilidade, da energia limpa, com custos relativamente baixos.
E a nossa região é central nessa questão do etanol. É uma região produtora, tem as usinas, mas também boa parte da metalurgia, as empresas de bens de capital associados ao setor sucroenergético, de biocombustíveis, estão aqui na nossa região. Né? Principalmente em Sertãozinho, mas estão na região metropolitana de Ribeirão Preto, que existe isso juridicamente. É o que a sua ideia, a ideia da comitiva que vocês tiveram em Brasília, era exatamente isso, é pensar na região metropolitana de Ribeirão Preto, dentro do NIB, que é a Nova Indústria Brasil, fomentar isso num processo da região metropolitana. Nós tivemos muito problema de desemprego na região a partir de 2014, 2015, e isso não se recompôs. Então, se nós tivermos uma política adequada para esse setor, nós vamos recompor aqueles empregos e criar outros. Né? Por quê? Está envolvido nesse projeto compras públicas, através da Petrobras e outras empresas públicas. Está também a questão de subsídios fiscais, não como foi feito lá atrás, em 2010, 2011, 2012, com os campeões nacionais. Isso aí foi abandonado. Foi discutido com setores mesmo do empresariado, com diversos setores, então não vai ter, digamos, privilégio para ninguém. Né? E também tem contrapartidas de metas, de criação de empregos e tal, para ter benefício governamental. Mas tem uma série de incentivos que vai gerar emprego e desenvolvimento. Uma das questões também, um dos eixos, além da energia limpa, é a questão da tecnologia, da inovação. Isso a nossa região está preparada. Quantas faculdades nós temos em Ribeirão Preto? E nós já temos um espaço também que ele é muito concorrido, que é um parque tecnológico importante em Ribeirão. Agora, precisamos integrar isso com a cadeia produtiva. Antes de eu ir para o intervalo, o Jorge estava citando que houve um processo de desindustrialização no Brasil, faz parte do NIB, está claro lá no programa do NIB, precoce e acelerado a partir dos anos 80, com a primarização da estrutura produtiva e encurtamento e fragilização dos elos das cadeias. Quer dizer, isso a indústria vem sofrendo e nós vamos falar no segundo bloco um pouco da fomentação dessa indústria também. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Reforma ou construção. Conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br.
Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Acirp, Valorap, Moonscake, English in Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo Jorge Roque, sociólogo, advogado, pré-candidato do PT à Prefeitura de Ribeirão Preto. E Jorge, nós saímos do primeiro bloco e eu estava dizendo o seguinte, que nós falamos do agronegócio, mas o Brasil, como outros países na pandemia do Covid-19, foram pegos de calça curta e estão até hoje de calça curta, quando perceberam que a indústria de base de setores precisa ser preparada também para as indústrias principais poderem funcionar. Isso também está previsto no Nova Indústria Brasil. Quer dizer, o investimento no agronegócio, o investimento na metalurgia também é na indústria de base para abastecer esses segmentos. Com certeza. Com destaque para isso que você falou, Edmo, eu percebo que você leu bem o projeto. A questão da saúde. A saúde, a indústria farmacêutica, está entre os 6 eixos prioritários dessa reindustrialização. Porque nós temos que ter segurança nesse campo também. Outro eixo é da soberania e defesa do país. Um país como o Brasil, da importância geopolítica que tem, ele tem que saber se defender. A questão da mobilidade, da energia limpa, do agronegócio, porque isso tem trazido divisas para o país. Mas se a gente ficar exportando produtos sem muita elaboração, com pouco valor agregado, isso significa pouco emprego e emprego de qualidade ruim, de salário baixo. É a indústria que dá os melhores salários. É a indústria que produz mercadorias, produtos com alto valor agregado. E da nossa região nós temos exemplos de sucesso. Agora, nós temos que ter fomento também. A Siemens, a Volkswagen, ou qualquer outra empresa, a General Motors, elas não, ao contrário do que muita gente pensa, elas não vivem por si mesmas. Você tem nos Estados Unidos uma política fortíssima, independente do governo, se democrata ou republicano, de incentivo à pesquisa e à indústria. Eu li um livro, uns anos atrás, mostrando que as principais descobertas que se transformaram em produtos, até no smartphone, etc., foram feitas em agências públicas americanas, principalmente ligado ao setor militar, mas agências públicas com dinheiro público. Então, se não tiver esse incentivo, você não tem industrialização. E o Brasil está muito para trás disso. E quem não tiver indústria não consegue dar um padrão de vida adequado para o seu povo. Sem dúvida. Nós estamos... já que é o programa dos abraços, isso aqui está virando programa social, não era, mas agora vai ser. Estou mandando um abraço para o Paulo Montaboni, que é o organizador, diretor da FenaSucro, né? A FenaSucro, ela vem, nos últimos anos, focadas no setor de bioenergia, né? E vocês, no programa do Nova Indústria Brasil, vocês também estão pleiteando um ensino tecnológico, quer dizer, a tecnologia no mundo inteiro ela está disparada hoje como a maior necessidade, né? Mas vocês estão pleiteando também a tecnologia, ou a faculdade de tecnologia, estudos de tecnologia para o setor de energia. Sem dúvida. Tem outra tese que diz que a tecnologia tira emprego. Na verdade, é o contrário. Os países que desenvolvem mais lentamente, do ponto de vista tecnológico, é onde tem mais desemprego. E quem desenvolve mais tecnologia tem mais emprego. Você perde num setor, mas você cria empregos de qualidade melhor em muitos outros setores. Então, isso faz parte. Você tem que criar uma cadeia que vai desde a pesquisa fundamental, pesquisa de base, pesquisa aplicada, até chegar no mercado, passando pela indústria. Então, isso também faz parte do programa de reindustrialização do país. Outra coisa que chama atenção na busca de vocês lá no Ministério do Trabalho e Emprego e com o vice-presidente da República é a busca de que as indústrias tenham condições de vender para as estatais brasileiras. As estatais brasileiras são gigantes. Pois é. Né? Quer dizer, as nossas indústrias têm uma dificuldade enorme, principalmente as regionais,
de vender para as estatais brasileiras. E vocês foram pleitear um melhor caminho que não privilegiasse tanto, inclusive, empresas de outros países, que vendem para as estatais brasileiras e deixando de comprar de indústrias brasileiras. Vou dar o exemplo dos Estados Unidos novamente. Ao contrário do que muita gente pensa, lá está cheio de estatais. E as estatais americanas aplicam fortemente uma política de conteúdo nacional para favorecer as empresas americanas, para ter emprego para os americanos. Assim é na China, assim é na Europa. Agora, tem que ser assim no Brasil também. Essa política de conteúdo nacional que está no programa da reindustrialização é fundamental. Quando essa política acabou, diversas empresas, que ela acabou lá para 2016, diversas empresas aqui em Sertãozinho, vou dar novamente o exemplo de Sertãozinho, quebraram, porque a Petrobras parou de comprar dessas empresas. A Petrobras está prevendo 400 bilhões de investimento até 2026, só a Petrobras. Ela tem que comprar prioritariamente das empresas nacionais, que têm o mesmo preço com a mesma tecnologia. Não tem por que não fazer isso. O emprego, a Petrobras é estatal, é do povo brasileiro. Então tem que reverter para o povo. Tem que ter emprego de qualidade e desenvolver a cadeia industrial brasileira. Então esse programa está também contemplando isso. E isso é uma coisa que nós vamos cobrar diretamente. Temos que ter acesso às estatais, às empresas brasileiras e especialmente da nossa região. Petrobras e outras, viu? Não, claro. Outro ponto que me chamou muito a atenção foi a questão do turismo científico e de negócios. Ribeirão Preto, apesar que no Brasil, né, o investimento científico é pífio, né, e tem uma galeria de talentos para a ciência no país. Esse país é privilegiadíssimo, né? E negócios, principalmente no agro, com a AgriShow, a testa desse segmento, né? Penso ser importantíssimo o turismo, tanto científico como de negócio. O que você pensa, como implantar isso? São dois problemas. Um é o das universidades, que as universidades brasileiras são excelentes do ponto de vista da pesquisa. Agora, tem uma dissociação aí. Esses conhecimentos que são gerados, é pequeno o percentual que se transforma em alguma questão prática, em algum produto, em alguma inovação, em algum processo. Então, nós temos que tentar ligar uma coisa com a outra. Ter um elo maior entre a pesquisa de base e a pesquisa aplicada com as empresas, para transformar esse conhecimento em desenvolvimento. E isso está por se fazer. O plano, ele prevê diversas medidas para aproximar a academia da indústria, né? Diversos incentivos para isso também, incentivos fiscais, crédito via BNDES, via outras agências de fomento, para esse tipo de ligação, para produzir inovação, entendeu? É no eixo de inovação que tem a previsão desses pontos de ligar a universidade com o setor privado e público também, mas enfim, aqueles que produzem objetos e produzem inovação, processos e por aí. Eu estou fazendo essas colocações porque isso aqui é música para os ouvidos, né? Quer dizer, essa Nova Indústria Brasil, que é um projeto do governo federal, esses destaques que o Jorge Roque com uma comitiva foram a Brasília, se isso, com as adaptações que eles foram sugerir, focadas para a região metropolitana de Ribeirão Preto, é música para os ouvidos de quem quer ver o desenvolvimento e o crescimento sustentável de uma cidade, de uma região. Então, isso tudo, como foi elencado, é música para os ouvidos. Eu espero que o nosso telespectador esteja prestando bastante atenção nisso que nós estamos falando. Porque ali também envolve a bioeconomia, descarbonização e transição e seguranças energéticas para garantir os recursos das gerações futuras. Isso é música, né? Com certeza. E aqui nós estamos, com certa razão, empolgados com os carros elétricos, mas nós temos uma tecnologia brasileira limpa que compete e até com vantagens em relação ao carro elétrico, que é o etanol. Nós precisamos avançar na tecnologia do etanol, mas o etanol é uma fonte enorme para o setor automotivo, de energia limpa e barata.
Além de outras, que nós temos aqui soluções caseiras, brasileiras, porque, como você disse, o Brasil produz muito conhecimento. Então, o governo quer pegar, articular essas iniciativas que já existem, não vai inventar a roda, mas aprimorar. Por exemplo, ao invés da gente vender soja, por que a gente não vende derivados da soja? Que se agrega valor. E assim por diante. A Nova Indústria Brasil, ela se funda em 6 missões. Nós estamos indo para o final do programa, mas eu gostaria de rapidamente falar de cada uma delas. Cadeias agroindustriais sustentáveis e digital, segurança alimentar, nutricional e energética. Ok? Isso. Bioeconomia, descarbonização e transição, que a gente falou agora. Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para integração produtiva e bem-estar da cidade. Que acaba desovando na próxima missão, que é o Complexo Econômico e Industrial da Saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde. Ou seja, cuidar um pouco mais da estrutura de base, que só nisso, se você tiver esse cuidado maior, nós falamos de reúrbio, de favela, você desafoga um pouco o SUS. Sem dúvida. E é interessante a gente observar, quando a gente fala de programa de reindustrialização, nós pensamos em grandes empresas. Mas está contemplado pequenas e médias empresas, pequenos agricultores, porque uma parte importante dos alimentos que são produzidos no Brasil são pequenos agricultores, são agricultura familiar. Então, isso está contemplado também no mesmo programa. E essa questão da saúde já teve um experimento muito bem sucedido de desenvolvimento desse setor farmacêutico no país, já teve no passado e agora volta com força. Foi um dos setores que mais avançaram quando teve política industrial, foi esse setor da saúde, né? Então agora o governo volta com essa política, com investimento, que na verdade você fala, não é gasto, é investimento, porque o retorno disso é muito maior, tanto em empregos quanto em bem-estar, mas também em recursos, porque você aumentando a economia, você aumenta a arrecadação e assim por diante. E muito se fala, finalmente, né, da produtividade, não só do ser humano, do profissional brasileiro, como também da tecnologia. E existe uma proposta de transformação digital na indústria para melhorar essa produtividade, faltando desenhar alguma coisa tecnológica, cursos técnicos preparatórios para desenvolver os nossos profissionais. O Brasil, vou citar pela terceira vez aqui Sertãozinho, você deve conhecer a Smar. Claro. A Smar concorre com a Siemens, com a Emerson, com a Yokogawa, a japonesa, empresas que os Estados Unidos, Japão, Alemanha, dão enormes quantidades de recursos, ela compete de igual para igual do ponto de vista do produto. O que falta para uma empresa como a Smar? Que produz tecnologia, que é informatizada, está dentro da indústria 4.0, que falta? Falta uma política governamental para ela ser grande como essas outras. Apoio e incentivo. Jorge Roque, sociólogo, advogado, obrigado por participar do meu programa. Desejo sucesso na sua jornada aí pela frente e futuramente, ainda esse ano, voltamos a bater esse papo. Muito obrigado. Muito obrigado, Edmo, pelo convite. Parabéns pelo seu programa e por esse espaço que você está dando para a gente discutir a cidade. Pessoal, espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Mousecake. Conheça o Pinot by Mousecake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.